Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo da semana, trazendo algum tema interessante sobre o despertar da consciência, espiritualidade, astrologia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre manifestação, sobre como a gente pode manifestar na nossa vida física, prática, algo que começou na nossa mente como uma ideia, que passou pelo nosso coração como um sonho, e fazer isso acontecer, e fazer isso tomar forma física na sua vida, né? Desde sempre eu percebi que eu tinha essa capacidade, digamos assim, que na verdade é inata e todo mundo tem, porque eu sempre fui uma pessoa muito decidida naquilo que eu queria. Eu sempre fui muito sonhadora, né, por ser pisciana, e meu ascendente em Áries, ele me dá essa vontade, esse impulso, essa vontade de ir lá e fazer. Então eu sempre fui atrás também. Então eu não acreditava que as coisas eram difíceis, impossíveis. Então eu ia lá e fazia, de alguma forma aquilo acontecia. E depois que eu fui perceber essa questão da manifestação e eu comecei a estudar, eu comecei a entender como que funcionava esse processo, porque claro, muitas vezes também deu errado, muitas vezes também eu me senti frustrada, porque não necessariamente acontecia o que eu queria ou da maneira que eu queria. Então, como eu prometi para vocês, né, eu queria dar algumas dicas e contar um pouquinho como que eu vim parar aqui na França, né? Como eu já contei para vocês no vídeo que eu falo um pouquinho sobre a minha história, eu vou deixar aqui em cima para você assistir, se você não assistiu ainda. Eu sempre gostei muito de línguas, eu sempre gostei muito de viajar, enfim, queria muito conhecer os países que eu estudava, as línguas, né, que eu estudava, e eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria morar fora, era um sonho muito antigo, né, e eu sempre fui atrás dele, mesmo que eu não conseguisse fisicamente naquele momento, eu sonhava com isso, estava sempre rondando o meu pensamento. Então, o primeiro passo, a primeira dica que eu quero dar para você é saber o que você quer, é saber exatamente aquilo que você quer e ter o mais nítido possível o seu desejo. Porque se a gente não sabe o que a gente quer de verdade, dificilmente vai acontecer, porque está muito vago. Então as ondas, né, os átomos ali, eles não conseguem se juntar se você não der uma forma para eles. Então é preciso sim saber o que você quer. E eu sei que muitas vezes a gente se vê muito confuso em relação ao que querer, o que fazer, e nesses momentos não se force a nada, não seja obrigado a querer alguma coisa, porque muitas vezes na nossa vida a gente não vai querer nada e tá tudo bem, a gente não precisa estar o tempo todo querendo, ansiando, buscando. Então viver nesse estado também é muito complicado, é muito desafiador você estar sempre querendo algo, ansiando algo, e logo que você consegue, você já passa para outro objetivo. É bom também esses momentos de você olhar para dentro e perceber que talvez aquilo que você tem basta e ser grato por isso, né? Então também não é assim, eu tenho que querer, você não tem que nada, você tem que se sentir bem onde você tá, como você tá. Mas se você não tá satisfeito com a sua vida, como ela tá hoje, e se você não consegue também saber o que você quer, comece a saber o que você não quer, já vai ajudar. É o primeiro passo, né? Você saber aquilo que você não quer de jeito nenhum. Então, eu não quero mais esse trabalho, isso eu tenho certeza, eu não suporto mais. Então, o que você vai fazer? Você vai aprender a agradecer por ele, a fazê-lo com amor da melhor forma, e imagina que você está se despedindo dele. Porque eu acho que, sabe aquele último dia na escola, aquele último dia no trabalho, que você sente alguma coisa ali, nossa, último dia, chegou esse dia, né? Age como se você estivesse se despedindo, como se fosse o último dia, como se fosse a última vez. E claro, se você não quer sair dele assim dessa forma, aprenda a amá-lo e a honrá-lo, porque ele te dá o seu sustento, ele te traz algum aprendizado, nem que seja aprender a lidar com as pessoas que são desafiadoras para você. Então tenha um aprendizado ali e por algum motivo você está nele, né? E de alguma forma ele te serve. E é importante a gente aprender a perceber isso também. Mas depois, se você decidiu realmente mudar, começa a focar então, você no seu emprego novo, como que ele vai ser, que lugar que vai ser, como que é o prédio, como que é a rua que você vai trabalhar, se imagina chegando no primeiro dia de emprego. Então sonhe, né? Comece a mentalizar. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente sobe, né, no nível de consciência, de frequência, e vai criar isso numa realidade, numa outra dimensão.
nossos pensamentos estão numa outra dimensão, nossos sonhos estão numa outra dimensão, nossos desejos e sonhos, enfim, mentalizações estão numa outra dimensão. E para eles serem materializados nessa frequência que a gente tá, nessa dimensão física, é uma questão de você acreditar, de ter constância naquilo e de não colocar ansiedade. Então esse é o segredo, é você pensar, agradecendo já, sentindo aquilo como real, mas soltar, falar assim, eu não sei quando isso vai ser, não depende de mim, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance e eu vou soltar, quando tiver que ser, vai ser. É esse estado, né, de confiança, de fluxo, que vai fazer isso acontecer de verdade. Né? Mas voltando, né, à minha história, eu sempre soube, né, que eu queria morar fora. Então já era um desejo muito intenso, já era uma coisa que eu pensava muito. E eu sempre quis vir para a França, né? Porque é uma língua que eu amo. Eu era professora, eu dava aula, né? Eu dava aula de italiano também, de inglês. Mas a França me chamava, né? Não sei porquê. Na verdade, depois eu descobri, né? Porque eu tenho Júpiter no meio do céu passando aqui na França, então tá muito relacionado, né? Depois, se vocês quiserem até que eu faça um vídeo sobre astrocartografia que fala de tudo isso, é só me deixar aqui que eu faço, né? Que eu faço uma introdução, enfim, falo um pouquinho mais a respeito. E aí, o que eu fiz? Eu mentalizei, né? Eu coloquei essa intenção para o universo. E naquele momento eu não sabia como isso ia acontecer, eu não tinha nenhuma ideia, né? E na minha cabeça, a única maneira que eu poderia vir morar aqui era estudando, né? E era uma coisa que eu gostava, enfim, que eu estava buscando. Então eu ficava procurando oportunidades pelo estudo, né? No caso, o doutorado que eu queria fazer. E aí eu fiquei pesquisando e fazendo, né, todos os trâmites e no fim eu consegui, né, de alguma forma com tudo isso que eu falei, mentalizando, fazendo a minha parte, porque assim, se eu não fosse atrás de um visto, dos documentos, comprar a passagem, eu não estaria aqui, então tem que fazer a nossa parte, mas tem que soltar o resultado. E aí o que aconteceu é que eu percebi que eu podia vir, mas sem precisar estudar, que era a forma que eu achava que era a única forma que tinha. Então o que fica, né, em tudo isso é falar para você, confia e entrega, porque muitas vezes vai parecer que não vai dar certo, ou aquilo que você imaginava, do jeito que você imaginava, não vai dar certo, mas vai acontecer de outra forma, se tiver que acontecer. Então, confiar, soltar e agradecer é o primeiro passo. Mas o mais engraçado, né, que eu queria deixar também para vocês, é essa questão de não achar que é impossível, né? Então não ter essa crença, porque tudo é possível, exatamente tudo que a gente quiser é possível. Então tirar essa crença que é difícil, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho apoio, enfim, N crenças, né, que a gente tem. Então esse é o primeiro passo. E o segundo é para quem também acaba colocando muitas dificuldades no processo, porque a primeira vez que eu vim para cá, há 10 anos inclusive, foi em 2009, eu fui para a Itália, né? Eu tinha acabado de me formar e eu lembro que naquela época eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha acabado de me formar e eu realmente não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada, nada, de verdade. E eu queria tanto, né, vir para cá, que eu consegui uma bolsa. Mas naquela época eu estava com a mira um pouco torta, então eu queria a França já, mas eu consegui a Itália, porque eu achava que a França era muito difícil, olha a crença. E aí eu acabei conseguindo uma bolsa para a Itália, da minha faculdade, e tudo foi acontecendo. Eu ganhei a passagem, meu avô me deu um dinheiro, então tudo foi acontecendo, porque eu acreditei, porque eu confiei, mesmo sem ter um tostão furado, eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha certeza, enfim, era muito determinada. Então, é esse pensamento, é essa energia que a gente coloca. Agora, se você quer, mas não sei, mas é difícil, mas não tenho dinheiro, não pensa dessa forma. Agradece, confia com todo o seu coração, porque acontece, e eu sou a prova viva disso, e por isso que eu tô aqui hoje para falar sobre isso para vocês.
Enfim, mas hoje ficou uma mistura de história com dicas, e se você quiser que eu faça realmente um passo a passo, se você não conseguiu captar realmente a essência do que eu falei aqui, me fala que eu posso fazer um outro vídeo, eu posso falar uma coisa mais, enfim, passo a passo mesmo, mas não tem segredo, é realmente querer de verdade, acreditar de verdade, entregar para o universo e ter certeza. Tudo aquilo que a gente tem certeza acontece, então é bem aquela história, nossa, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então aconteceu, né? Por isso que você está falando que tinha certeza. Porque você realmente sabia que ia acontecer. E acontece. E é isso. Então, se você gostou desse vídeo, me deixa um like aqui embaixo. Me deixa também seu comentário. Me fala se você quer que eu grave mais sobre isso, que eu fale da astrocartografia. E compartilha com alguém que está precisando dessa dica, que está querendo muito uma coisa, não sabe muito bem como fazer. E aproveita para se inscrever no canal também. Um grande beijo, até mais, tchau, tchau!